A paz do Senhor, aqui é o pastor Cláudio Pires, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção, ainda em tempos de pandemia, mas já chegando no final, graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra para você, uma mensagem, é a 30ª mensagem nesses dias de pandemia. Essa mensagem que eu vou trazer para você hoje se encontra em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 20, o versículo 1. Tá? Preste bem atenção, que é muito interessante nesses dias que nós estamos passando no Brasil, a igreja brasileira, nós evangélicos. Segundo livro de Reis, no capítulo 20, versículo 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, muito parecida com o que está acontecendo, enfermidade para a morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o rei Ezequias, que era um homem correto, se você ler o capítulo 19, o capítulo 18, a história de Ezequias, antes dessa sentença de morte, um homem correto, um homem de Deus, ele fez as coisas certas, ele fez todo mundo ofertar para a casa do Senhor, ele organizou os cultos no templo, ele fez as coisas certas, tanto que Deus fala isso quando se refere a Ezequias, dizendo que ele era um homem justo, um homem correto, tá? Só que chegou no momento que ele adoeceu, e a doença era uma doença mortal, e era uma doença para a morte. Esse fato tem muito a ver com o que nós estamos passando e tem a ver com a nossa perspectiva diante da morte, nossa mesmo, e diante da morte de outras pessoas. Quando oramos, quando reivindicamos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O rei Ezequias, ele clamou ao Senhor. Ele inclusive disse isso: mas eu tenho feito as coisas corretas, Senhor, eu tenho agido corretamente, me abençoa. Aí, se você continuar lendo o texto, Deus deu mais 15 anos para ele. 15 anos para ele. Né? Deus disse: ok, eu vou te curar, porque ele chorou muito, pediu para viver, pediu para não morrer. Preste bem atenção nisso. Deus tinha dito: vai morrer. E ele pegou e disse: não, eu não quero morrer. Né? E aí, Deus deu 15 anos para ele. Bom, dentre tantas coisas que aconteceram nesses 15 anos, uma das coisas terríveis que aconteceu é que ele teve um filho. O nome desse filho é Manassés. Esse filho, ele reinou, passou a ser rei com mais ou menos 12 anos. O pai e o filho, eles reinaram juntos, Manassés e Ezequias, eles reinaram juntos mais ou menos uns 3 anos. Logo em seguida, 9 anos depois, sozinho, ele reinou. E ele começou a reinar a partir dos 12 anos. Tá? A partir dos 12 anos, Manassés. O que tem isso a ver, pastor Cláudio? Manassés foi um dos piores reis da história de Israel. Manassés ofereceu seus próprios filhos, ou seja, os netos de Ezequias, em sacrifício para deuses falsos. Ele ofereceu os seus filhos em sacrifício, fez Israel errar. E por conta do que Manassés fez, Deus disse que ia destruir Israel, e de fato destruiu. Por causa dessa atitude de Manassés. Conquanto que posteriormente Deus tenha perdoado Manassés, mas o vaticínio e o juízo sobre a casa de Israel, sobre todo Israel, se manteve, e Deus destruiu Israel por conta disso. Agora vamos voltar para Ezequias. Esse homem estava para morrer. Ele pediu para não morrer. E por causa da vida que ele teve mais 15 anos, aquilo que todo o legado dele de bênção antes, que ele tinha feito antes do vaticínio da morte, foi destruído pela vida de Manassés. Ou seja, se Ezequias tivesse morrido naquela hora, não teria nascido Manassés e provavelmente a vida seria diferente. Isso aqui é um exercício de futurologia, evidentemente, para a gente refletir nesses momentos. Quando nós estamos diante da morte, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas orações. Porque de repente Deus está nos dando livramento lá na frente, é hora de morrer.
Por isso que a gente tem que sempre estar na direção de Deus e também a gente orar pelos outros. De repente alguém já é tempo de ser colhido e alguém fica insistindo, orando. Essa pessoa vive, como no caso de Ezequiel, 15 anos e produziu fruto, produziu Manassés, que foi uma desgraça para Israel. Ou seja, era melhor ter morrido. O texto não dá para mudar atrás, nem dá para pensar o que poderia ter acontecido, mas a história, ela é muito importante para a gente tomar muito cuidado com as nossas orações, tá? A gente tem que estar na direção de Deus. E aqueles que são homens de Deus e mulheres de Deus, quando se defrontam com problemas desse tipo de morte, o homem de Deus sabe, a mulher de Deus sabe. Quando você se defronta com alguém que está às portas da morte, por exemplo, está no hospital, está entubado, aí alguém diz, ore por tal fulano. Quando você vai orar, o Espírito de Deus te diz, essa pessoa vai morrer. Você sabe disso. Então não adianta você ficar orando, Senhor, cura. O certo seria, Senhor, faz a tua vontade. Aqui Ezequias, ele chorou, insistiu, Deus disse, ok, eu vou te dar mais 15 anos, mas foram os piores 15 anos da vida de Ezequias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso aqui é uma lição para a gente. Nesses dias que nós estamos passando, não se atribule pela morte de alguém. Alguém famoso morreu, um pastor morreu, um irmão morreu, a esposa morreu, o marido morreu. Ei, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Fulano ficou vivo. Deus sabe o que faz. Portanto, cuidado para você não se achar lutando contra as coisas de Deus, a vontade de Deus e os projetos de Deus. Para isso, esteja sempre em oração. Para isso, esteja sempre em submissão, conhecendo a vontade de Deus. Eu quero aproveitar esse momento também para orar para você, por você que está enfermo ou tem alguém enfermo, que o Senhor envie a cura em nome de Jesus, que o Senhor faça a vontade dele em nome de Jesus. Essa é a mensagem para você. Deus te abençoe, a paz do Senhor em nome de Jesus.